Opa, e aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code, né? Aqui vou basicamente começar a falar sobre como você consegue criar imagens utilizando o Docker, né? Eu acho que vocês devem ter já um panorama basicamente de como funciona uma imagem, né? Acho que tem alguns vídeos aqui no canal, posso deixar aqui no cardzinho, explicando basicamente o funcionamento tanto da criação do container tanto da criação de imagens, que você precisa de certa forma ter um registry, no nosso caso sempre, quando você está utilizando o Docker por si só, você tem um registry do Docker em si, de certa forma, e você consegue fazer o pull dessas imagens, né, e conseguir utilizar elas. Só que no nosso caso, a gente vai basicamente criar uma imagem. A gente posteriormente pode até fazer o pull desse cara para um Docker registry, de certa forma, né? A gente pode colocar ele dentro de um registry para posteriormente fazer o pull novamente e utilizar ela, sem ter que fazer um build, por exemplo, né? Bom, o que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma imagem, tal como que a gente vem feito, né? Basicamente, quando a gente começa a utilizar uma nova linguagem que é o Docker Hello World, né? A gente vai fazer um Hello World para criar uma imagem. Existem os comandos basicamente importantes para começar em um arquivo chamado Dockerfile. Dockerfile funciona como se fosse. Vamos supor que você está escrevendo uma receita de um bolo. Então o Dockerfile seria como se você estivesse a escrever uma receita da sua imagem. Como é que ela tem que se comportar, o que, que tem que ter dentro dela. Né? Então o Dockerfile funciona desse jeito. Tem alguns comandos, basicamente, que você vai precisar conhecer, e eu vou passar aqui alguns deles posteriores, vídeos posteriores, basicamente. Mas a gente vai começar com o comando from, né, e o cmd, que é basicamente um command, né, o que você vai executar de fato. Eu criei um arquivo aqui chamado Dockerfile, vou dar um VI, que eu estou fazendo nele aqui. Eu estou fazendo o from, o que, que ele faz? O from é basicamente o primeiro step, o primeiro o stage que você precisa determinar dentro de uma imagem, né? Por quê? Porque as imagens elas são criadas baseadas em outras imagens, que são chamadas de imagens bases, né? No nosso caso, você pode ter uma imagem Debian, pode ter uma imagem Python, pode ter uma imagem Java que você vai se utilizar ela para poder criar alguns outros objetos, né? E aqui no nosso caso pode ser até o Ubuntu, tá? Aqui no nosso caso a gente vai usar o Debian. Na verdade eu vou botar esse cara também o efêmero, eu vou colocar aqui o Debian 11, que eu acho que não sei se é o último, tá, pessoal, mas uh, acho mais apropriado usar uma versão mais recente do que a 8, porque ela tá meio defasada também. Defasada no contexto de antiga, né, porque tem a 8 9 por aí sim. E aqui eu estou utilizando o cmd, que é basicamente para poder rodar algum comando que eu quero. Poder aqui pode ser alguma outra coisa, tá, pessoal? Mais posterior eu vou ensinar bastante coisa sobre isso. Mas aqui eu tenho o que eu estou fazendo? Estou dando um echo, né? Olá mundo, sou novo de novo. Deixa eu trocar essa frase que tá meio estranha. Pode ser olá mundo, beleza? Aí eu vou salvar ele. Aí o que, que eu tenho que fazer? Beleza, tá, Manilson? Eu tenho esse cara. E aí, como é que eu executo ela? O que, que eu faço, basicamente? Como eu, de fato, consigo, de certa forma, utilizar esse cara, né? Bom, você consegue fazer da seguinte maneira. Se você dá um docker build "-t", bom, eu não vou passar um nome para essa imagem. Eu vou deixar ela criar com algum nome de certa forma, né? Sei lá, hello. Deixa, vai. Pode ser isso mesmo. Aí eu vou executar esse cara. O que, que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo o build. Basicamente tá encapsulando, tá fazendo o step do que? Tá baixando a minha, tá baixando o Debian, de certa forma, que é a minha imagem base. E depois o que, que ele vai fazer? Dentro desse step ele vai executar o comando hello world, né? Basicamente é isso que essa imagem está fazendo, tá? Ela só executa o comando olá mundo, de certa forma, né? Depois eu posso dar um docker run, depois pra gente ver de fato como é que ele printa, tá? Só
Espera aqui alguns minutinhos para ela baixar essa imagem, que eu acho que ela é meio pesada também. Tem até utilizado a outra, porque eu já tenho um resto aqui de fato, né? Dessa imagem, de certa forma. E aí, bom, espera aqui, tá terminando. Ah, enquanto isso, pessoal, deixa eu convidar vocês a se inscreverem no canal, a deixarem um like, comentários em si, que vocês, ou vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal que eu trago pra vocês. Beleza? Seria bem interessante a gente começar a criar essa troca de informação, basicamente, né? Eu gostaria de ter isso, seria bem interessante, tal, tal, tal. Beleza? E aí ele já instalou a imagem, de certa forma, né? Se eu dar um Docker image aqui, ls, ó, tá aqui a minha imagem chamada o quê? Hello World. Ou Hello World. Minha imagem chamada Hello, né? Que basicamente faz o quê? Ela dá um echo e grita a mensagem Olá Mundo, né? Aqui eu tenho algumas outras imagens, né, que eu tava brincando de certa forma. Aí se eu dar um Docker Run, puxando, né, vou dar um menos RM, que é basicamente para ele deletar. Acho que tá meio pequeno, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que melhorou bastante. Esse menos RM é basicamente para quando terminar de executar o container ele vai apagar, basicamente, né? Aí eu vou dar um hello. Ele simplesmente faz o quê? Olá mundo. Se você dá um docker ps, essa imagem nem tá, esse container nem tá mais rodando, sabe? Menos A, você vai ver que ele aqui, cadê você, cadê você? É, de fato, ele apagou, sabe? Só pra gente ver. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi uma introdução, basicamente, sobre como começar a construir uma imagem. Um pouquinho de conceito, um pouquinho de como você consegue escrever a sua primeira imagem, né? E posteriormente a gente vai meio que complicando, beleza? Então, esse aqui foi mais um vídeo do Palanca Code, pessoal. Espero que tenham gostado. Falou!